Oi, quinto ano! Vamos para as nossas atividades de hoje? Hoje, dia 28 de agosto de 2020. Então, assistir vídeo enviado pela professora. 2. Língua portuguesa, no livro Ler e Escrever, atividade 3B, nas páginas 200, 201 e 202, tá? Ela começa lá no finalzinho da página 200, ó, 3B, tá? Essa atividade aqui começa aqui no finalzinho dessa página. Observação, não precisa fazer a questão C da página 202, tá bom? Então, façam somente até a B. A C da página 202 não precisa fazer agora nesse momento, tá? Matemática, EMAI, atividades 13.5 e 13.6, das páginas 92 e 93, tá? Então, essas são as atividades propostas para hoje. A atividade de língua portuguesa, como eu acabei de mostrar para vocês, ela começa aqui no finalzinho da página 200, tá? Atividade 3B, alterando o discurso direto e indireto. Com o seu professor, leia um trecho do texto A Reinação da Igualdade, de Monteiro Lobato. Observe que há trechos com marcas diferenciadas, que serão usadas por você a seguir. Então, vamos relembrar, no discurso direto, o que acontece? Os próprios personagens que falam, né? Então, a fala é dos próprios personagens, que é indicada no texto por meio da travessão, das aspas, né? O próprio parágrafo também serve para indicar. Então, discurso direto, quem está falando são os próprios personagens. No discurso indireto, quem fala é o narrador do texto. Ele fala a respeito da fala dos personagens, mas quem está falando é o narrador, né? Não são os personagens, não é a fala direta. No discurso indireto, quem está falando é o narrador, que narra a fala das personagens, tá? Então, discurso indireto e discurso indireto. É importante saber a diferença, relembrar essa diferença, tá bom? Então, geralmente no discurso direto, eu, a primeira pessoa do singular, a pessoa usada é a primeira pessoa do singular. Eu fui à casa de minha amiga e levei um bolo, por exemplo. Eu, então é a primeira pessoa do singular. Ou nós, pode ter outras pessoas também, mas é geralmente eu. Quando o discurso é indireto, aí a pessoa usada é ele, tá? Então aí já é a terceira pessoa do singular. Ele foi à festa e lá aconteceu isso, e tananã. Então, vai se referir a uma pessoa, a um personagem, tá? Então é importante saber a diferença desses discursos. Então, o texto aqui, esse trechinho do texto, A Reinação da Igualdade, de Monteiro Lobato. Como já fosse tarde, o Visconde, por ordem da dona Benta, suspendeu o espetáculo daquele dia. Chega por hoje, disse ela. Quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estudo é como comida, tem de ser a conta certa, nem mais, nem menos. Quem come demais tem indigestão. Agora na próxima página. Amanhã o senhor Visconde continuará o espetáculo. Mas no dia seguinte o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras. De modo que os meninos passaram o dia no pomar, chupando laranjas e decorando números. Narizinho foi a primeira a decorar todas as casas, porque era menina de muito boa cabeça, como dizia tia Anastácia. Pedrinho, que não quis ficar atrás, esforçou-se decorando também todas as casas,
embora errasse algumas vezes, sobretudo no 7 vezes 8. Cada vez que tinha de multiplicar 7 por 8 ou 8 por 7, parava, engasgava ou errava. O meio de acabar com aquilo foi escrever com tinta vermelha o número 56 na palma da mão. 7 vezes 8 dá 56. Estavam no mês de junho e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que gente, de tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas como para apanhar uma laranja fosse necessário recitar, sem o menor erro, as casas de tabuada, escritas na casca das laranjeiras, o remédio foi fazerem um esforço de memória e decorarem tudo de uma vez. Ficaram desse modo tão afiados que tia Anastácia não parava de abrir a boca. Parece incrível, dizia ela, que laranja dê melhor resultado que palmatória? E dá. Com palmatória, no tempo antigo, as crianças padeciam e custavam a aprender. Agora, com as laranjas, esses diabinhos aprendem as matemáticas brincando e até engordam. O mundo está perdido, credo. Mas se você não sabe aritmética, Anastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? Perguntou-lhe a menina. Sei, porque quando um canta um número, os outros não corrigem. Ó, que a palavrinha aqui está entre aspas, ó. Algum motivo tem para a palavrinha ter aparecido assim entre aspas, ó. E era corrigem, boba, corrige é errado. E era aquilo mesmo. Um fiscalizava o outro e o Visconde os fiscalizava a todos. Ficaram tão sabidos que no terceiro dia o sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar o espetáculo. Depois do café do meio-dia, que era sempre às 2 horas, todos se sentaram nos seus lugares e o Visconde começou. Os números vão hoje brincar de igualdade. Sabem o que é? É quando o resultado de uma porção de números que se somam, diminuem, multiplicam ou se dividem entre si é igual a outro número ou ao resultado de outros números que também se somam, diminuem, multiplicam ou se dividem entre si. 5 mais 4 igual a 9, por exemplo, é uma igualdade das mais simples. Esta aqui já é menos simples e escreveu na casca do quindim, onde a tabuada já se havia apagado. 4 mais 8 menos 6 é igual a 8 menos 4 mais 2. Nesta conta, temos duas continhas separadas pelo sinal de igual. Vou botar as duas dentro de uma rodela para ficar menos atrapalhado. E escreveu a conta. A primeira continha antes do igual chama-se o primeiro membro da igualdade. A segunda continha depois do igual chama-se o segundo membro da igualdade. Fazer essa conta é fácil. É só ir somando e diminuindo o que encontrar pelo caminho. Vamos ver quem acerta? Então, esse trechinho do texto foi adaptado pela equipe CEIAI do livro Aritmética da Emília, de Monteiro Lobato, publicado em 1934, tá? Então, esse trechinho do texto aqui, que vocês vão se basear para responder as questões A e B, tá? A C, a gente não precisa fazer nesse momento. Então, A, releia apenas os trechos em negrito. Então, que vocês viram aqui que tem os trechinhos que estão com uma cor mais forte, que estão destacados, estão com um preto aqui mais escuro, isso é estar em negrito. Então, o que a letra A está pedindo? Releia apenas os trechos em negrito. Eles mostram o diálogo entre os personagens, escrito em discurso direto. Reescreva-os em seu caderno, passando para o discurso indireto, tá? Então, vocês vão reler os trechinhos em negrito que estão escritos no discurso direto. Aqui nessas linhas,
Se não couber, pode fazer no caderno de português. Vocês vão reescrever passando para o discurso indireto. Letra B. Agora observe os trechos sublinhados. Eles revelam a fala dos personagens de modo indireto. Reescreva-os em seu caderno, passando para o discurso direto. Essa aqui é o contrário da letra A. Letra B, vocês vão fazer o contrário. Os trechinhos sublinhados, então vejam, ó, sublinhado é similar a grifado, ó. Então, os que estão sublinhados, ó, aqui, por exemplo, ó, que tem um traço, os que estão sublinhados, vocês vão passar para o discurso direto, tá bom? Então, essa é a atividade de língua portuguesa de hoje. Atividades de matemática são as atividades 13.5 e 13.6 nas páginas 92 e 93. Então, a 13.5 são probleminhas aqui, envolvendo as unidades de medida, né? Quilo, metros, litros. 1. Resolva as situações apresentadas abaixo em que Sônia, mulher de seu Zeca, realizou compras no armazém. Tá? Então, é para a gente ir treinando também as unidades de medida aqui. A. Ela comprou 2,5 quilos, ou é a mesma coisa que dizer 2,5 kg de arroz e 1,5 ou 1,5 kg de feijão. Quantos quilogramas ela comprou ao todo? Então, aí vocês vão somar o total que ela comprou, né? Quantos quilos ela comprou ao todo? B. No açougue, o quilo da carne de panela custava R$ 12,50. Então, o que fala para vocês? Que 1 quilo tinha esse preço aqui, de R$ 12,50, né? A letra B está informando para vocês que 1 quilo custa R$ 12,50. Tá? Então, no açougue, o quilo da carne de panela custava R$ 12,50. Esse é o valor de 1 quilo. Ela comprou 1,5 kg da carne. Quanto ela gastou? Então, se 1 quilo tem esse valor, ela comprou aqui 1,5 kg. E quer saber quanto que ela gastou. C. Sônia também comprou 2 jarras. Uma com capacidade para 1 litro e outra com capacidade para 1,5 litros. Sabendo que ela vai fazer 3 litros de suco, as capacidades das jarras serão suficientes para essa quantia? Justifique. D. Sônia comprou cordas para o seu varal de roupas. No seu quintal há um espaço de 18 metros para o varal. Quantos pacotes de 10 metros ela precisou comprar? Então, vocês vão fazer esses probleminhas, tá? E não é só para dar resposta, não. É para indicar a continha aqui, certinha, que vocês estão fazendo e depois colocar a resposta, tá? Atividade 13.6. Ela está na página 93 do livro Emmanuel, tá? 1. Em suas compras, Sônia precisou fazer os seguintes cálculos. 2,3 quilos mais 1,2 quilos. 2,5 metros mais 1,7 metros. Veja como ela realizou esses cálculos. Então, aqui ela fez o cálculo, né, dos quilos, aqui ela fez o cálculo dos metros. Veja como ela realizou esses cálculos. O que ela fez? Ela fez a decomposição dos números, né? Ela separou o número aqui na parte inteira e na parte fracionária. 2,3 é o mesmo que 2 mais 0,3.
1,2 é o mesmo que 1 mais 0,2, né? Que dá o total aqui. A mesma coisa aqui. Então, vocês vão observar com bastante atenção e explicar. Como você explicaria aqui a letra B, né? Como você explicaria o que a Sônia fez? Vocês vão explicar aqui nessas linhas, tá? 2. Calcule os resultados das adições. Então, aqui vocês vão fazer o cálculo desses valores, tá? Letra A, 1,2 mais 3,1. B, 5,2 mais 3,7. C, 2,7 mais 10,3. D, 15,03 mais 5,36. E E, 4,5 mais 3,64, tá? E aí é como fazer uma adição normal, tá? Eu vou dar exemplo aqui dos valores que a Sônia fez o cálculo nas compras dela, ó. 2,3 quilos mais 1,2 quilos. Vocês vão fazer a conta normal, como uma conta normal de adição ou de subtração, mas colocando vírgula embaixo de vírgula, tá? Precisa ficar certinho. Aqui, ó, bem abaixo, uma vírgula da outra. E no resultado, vocês também colocarão a vírgula. Então, sempre começa, né? Aqui tem dezena e unidade. A gente sempre começa pela unidade. 3 mais 2, 5. Agora na dezena. 2 mais 1, 3. E quantas casas tem depois da vírgula? Não é uma? Então, aqui também o resultado terá o mesmo número de casas que os números que estão sendo somados, 3,5, tá? Então, é como fazer uma adição normal, só que prestando atenção nas vírgulas, tá? Então, pessoal, são essas as atividades propostas para hoje. Qualquer dúvida, me procurem, eu estou à disposição, tá? Não fiquem com dúvidas, o que não pode é ficar com dúvida. Manda foto da página da atividade que está com dúvida, me procura, que aí eu vou esclarecer, tá bom? Então, bons estudos e um ótimo final de semana para todos vocês.